Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso HTML5 para iniciantes. Essa é a nossa aula 3. Né? Nesta aula nós vamos ver e vamos tentar aprofundar um pouco mais no atributo style do HTML, né? que é usado para adicionar estilos a um elemento. Também vamos ver alguns elementos usados para formatação de texto, né, porque apesar dos elementos, nós podemos alterar o formato dos elementos através da propriedade style. Nós também temos já alguns elementos próprios no HTML específicos para formatação de texto. Nós vamos estar dando uma olhadinha então neles no decorrer dessa aula. Bom, vamos então carregar o nosso Sublime, o nosso editor de texto, né? Vamos criar um arquivo para nós fazermos a nossa aula, né? Um arquivo onde nós vamos testar os exemplos que nós estudamos aqui nesta aula. Então vou criar o aula 3.html, né? Aí venho aqui em File e vou salvar. Então nós já temos lá 2 documentos e agora nós vamos gravar. Lembra que eu pedi para vocês criarem uma pastinha, né, no computador de vocês, curso HTML. Então aqui nós vamos então hoje criar o nosso terceiro documento, a aula 3 HTML. Tá? Bom, nós vimos que quando eu começo a digitar o elemento HTML no Sublime e eu dou o Tab, ele já monta toda a estrutura básica de um HTML para que eu possa criar o meu arquivo, né? Nós já vimos isso nas outras aulas, ok? Então vamos colocar primeiro o título do nosso arquivo, que é o aula 3. Vou colocar aqui aula 3. Então, aqui no body é onde nós vamos estar fazendo tudo que nós colocarmos agora dentro desse elemento body, né, da tag de abertura body, e da tag de fechamento, ou seja, tudo que tiver aqui nesse meio vai ser exibido na tela do nosso navegador, ok? Bom, nós podemos usar o atributo style em praticamente todos os elementos do HTML, né? Então, hoje nós vamos estar colocando esse atributo no elemento body, tá? Então, como a gente coloca? A gente escreve style, que é o nome do atributo, sinal de igual. Então, aqui a gente vai colocar o valor desse atributo. No caso do style, o valor são propriedades CSS. Nós vamos ver mais profundamente essa questão do CSS, arquivo CSS. Nós vamos ver lá na frente, vamos ter 1 ou 2 aulas específicas só sobre CSS, mas por enquanto o que nós precisamos atentar é que no atributo style eu posso então colocar propriedade CSS para o meu elemento, que no caso aqui é o body, tá? E CSS, o significado de CSS é Cascade Style Sheets, ou seja, folha de estilo em cascata, né? Então, esse em cascata significa o quê? Que quando eu coloco, eu atribuo uma propriedade a um elemento no HTML, todos os elementos que estiverem dentro deles sofrerão a ação daquela propriedade até que eu force essa mudança, né? Então, por exemplo, para a gente entender bem esse ponto aqui, tá? Então eu vou colocar a propriedade color, né? Que dá a cor do texto. Então, vou atribuir aqui color, 2 pontos, blue,
Look vou definir que a cor do meu texto será azul, ok? Bom, definido isso, eu vou então colocar um elemento aqui dentro do meu corpo que vai ser um cabeçalho, tá? Então eu vou colocar aqui o H1, né? E vamos definir um valor aqui. Esse é o cabeçalho. Cabeçalho, ok? E vou colocar outro elemento também. Vamos colocar um parágrafo, ok? Vamos colocar também um parágrafo. Vamos colocar. Esse é um parágrafo, ok? Bom, vamos salvar. Vamos salvar, né? Eu posso usar aqui o Ctrl S, né? E vamos ver como isso vai ser exibido no nosso browser, ok? Ó, você vê, eu não coloquei o estilo no meu H1 dizendo que o conteúdo deveria ser em azul e nem coloquei no P. Por que que está sendo exibido em azul? Porque ele está herdando a propriedade cola do elemento pai, aqui no caso o Buddy, né? Então, se eu quiser mudar, aí eu vou ter que atribuir colocar esse atributo também naquele elemento específico. Então, vamos supor que aqui no parágrafo eu queira mudar para vermelho. Então aqui eu vou colocar a propriedade style, né? Igual nós fizemos lá no Buddy. Igual. E aí eu vou colocar color igual age. Ok? Então vamos salvar e vamos atualizar aqui. Ó, tá vendo? Então aqui ele está assumindo no cabeçalho, ele está assumindo a cor que eu defini no Buddy. E o P, ele está assumindo a cor que eu defini aqui num atributo dentro do próprio tag de abertura aqui do elemento parágrafo, ok? Uma outra propriedade que nós temos aqui do style é definir qual é o tipo da fonte, né? A família da fonte. Então vamos supor que eu queira definir aqui que tipo de fonte, a letra, os caracteres que eu quero utilizar, tá? Então eu posso alterar aqui, ó, fonte family, que é a família, né? A família da fonte. E eu vou colocar, por exemplo, aqui uma fonte chamada Verdana, ok? Então aqui eu estou mudando, alterando a fonte desse meu parágrafo, ok? Então vamos salvar aqui, né, Ctrl S, vamos atualizar aqui. Ó, você viu que o formato da letra aqui mudou, né? Então eu tenho um formato padrão aqui para o meu cabeçalho, que está errado aqui, né? Cabeçalho. Né? E então eu vou dar o Ctrl S para salvar. Ctrl S e atualizar. Né? Então aqui, ó, eu tenho uma fonte diferente. Se eu quiser mudar a fonte do H1 também, eu posso atribuir essa mesma propriedade aqui no H1. Né? Então posso vir aqui e colocar aqui. Né? Então vamos salvar. Eu vou atualizar. Ó, o formato do cabeçalho também alterou. Ok? Então, se eu tivesse colocado
esse atributo aqui direto no Buddy, então eu não precisaria colocar no H1 nem no P, porque ele iria automaticamente herdar essa informação que eu coloquei aqui direto no Buddy. Tudo bem? Bom, então vamos agora eu vou colocar direto no Buddy esta propriedade fonte aqui. E aí o que vai acontecer é que eu não preciso mais definir nos meus elementos internos, porque ele já vai herdar, ok? Aí vamos supor que eu vou usar aqui então outra propriedade, vou usar a propriedade font size, que vai dizer o tamanho, né? Você lembra que o cabeçalho ele já tem um tamanho maior, né? O H1, H2 vai ter valores assim, que vai seguindo uma certa medida, né? Mas eu posso estipular qual o tamanho que eu quero, e para isso eu uso a propriedade font size, né? Font size. Aí eu vou definir aqui que o meu cabeçalho ele vai ter uma fonte de 300%. Entendeu? Olha, isso também é novidade, né? Eu vinha colocando sempre uma medida em pixel, né? Mas eu posso usar também a porcentagem. Então ele vai pegar do valor padrão do elemento, que é estipulado por elemento, ele vai então multiplicar por 3 o tamanho que seria o tamanho. Então esse tamanho aqui, que é o tamanho padrão, ele vai multiplicar por 3 esse tamanho, tá? E eu vou colocar aqui também vou alterar a fonte do meu parágrafo também, né? E vou aumentar aqui sei lá, 150%. Ok? Vamos ver como vai ficar então? Vamos lá. Salvar. Olha lá, né? Ele não está mais, porque eu tirei, não tem lugar nenhum lugar eu estou mudando mais a cor. Ele está na cor padrão, né? Que é o preto. Então, ele alterou o tamanho do meu cabeçalho e alterou também o tamanho da minha fonte. Ok? Eu posso também colocar mais de uma propriedade dentro de um próprio atributo style. Por exemplo, aqui, além de mudar a propriedade font size, eu vou também mudar a propriedade color. Tá? Então eu vou vir aqui, color, né? E vou alterar aqui para, vamos deixar o título em azul, né? Ok? Aí vou salvar e vou carregar. Ó, tá vendo? Então eu coloquei duas propriedades dentro de um mesmo style. Eu posso colocar várias propriedades dentro do style. Nós vamos ver que na prática não é assim que a gente vai trabalhar quando a gente quer alterar as propriedades. Geralmente a gente faz um arquivo de CSS, um arquivo próprio do CSS fora, e aqui a gente apenas cria uma classe com todas a formatação que eu quero, e depois eu atribuo aqui apenas o nome da classe. Mas isso aí não é agora, a gente vai ver isso depois. Por enquanto vamos focar apenas nas propriedades. Tudo bem? Bom, uma outra propriedade também interessante é a propriedade text align, que é para você fazer o alinhamento do texto, né? Se você observou, todos os textos que nós digitamos, sempre ele está aparecendo alinhado aqui à nossa esquerda, né? Mas eu posso mudar isso, né? Então vamos criar mais três cabeçalhos, ok?
Vamos colocar 3 cabeçalhos aqui, para a gente poder, deixa eu copiar aqui. Então, vou colocar mais 3 cabeçalhos. E vamos colocar aqui, por exemplo, título. No centro, vamos colocar título na esquerda e título na direita. Título na direita. Se nós salvarmos isso daqui e formos exibir no nosso browser, você vai ver, ó, todos eles estão alinhados aqui à esquerda, tá? Então, eu posso vir aqui através do meu atributo style, né? Então, vou vir aqui, style, e vou definir, então, a propriedade text align. Então, aqui eu posso colocar no centro, eu posso colocar também, aqui eu vou copiar tudo isso aqui para mim não precisar de digitar novamente, vou copiar aqui, né? E aqui eu vou mudar o valor da propriedade. Então, esse daqui eu não vou colocar no centro, eu vou colocar à esquerda, left, tá? E esse outro eu vou colocar, então, à direita, que é o right. Ok? Bom, então eu estou dizendo para o HTML agora, o HTML está formatando através da propriedade, informando em que posição o meu texto deve aparecer, tá? Então, se eu salvar agora e for formatar, olha lá, tá vendo? Então, esse primeiro título, ele apareceu no centro, esse manteve a esquerda e esse outro manteve a direita, né? Então, o text align é exatamente para isso, para mim formatar o texto na posição que eu quero, tá? A gente usa muito também em parágrafo, né? Vamos supor que eu vou ter um parágrafo grande, deixa eu pegar um texto aqui da internet, aquele nosso famoso texto Lorem Ipsum, né? Deixa eu pegar aqui, ó, ele. Vamos colocar o nosso texto aqui, né? Texto grande. Vamos salvar. E vamos exibir aqui, tá? Então, olha bem, ele exibiu, bonitinho, mas você pode ver que ele não está quebrando, conforme o tamanho da palavra, ele vai quebrando aqui no final um pouquinho mais para a esquerda, mais para o final, vai dando espaços aqui. Vamos supor que eu queira formatar para que ele fique formatadinho, bonitinho, todos terminando aqui também na direita, tudo certinho, né? Então, eu posso usar aqui a própria propriedade de texto align para justificar. Então, eu posso vir aqui, ó, e usar justify, né? Então, aqui o que ele faz? Dá um Ctrl S. Se eu voltar aqui agora, olha bem, ele formatou o texto aqui, tá vendo? Ele acaba tudo, ele vai distribuindo alguns espaços em branco aqui ao redor de algumas palavras para que sempre acabe no cantinho aqui. Então fica mais bonito, fica mais formatado o nosso texto, tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos ver alguns elementos do HTML que são próprios para a formatação de texto, né? Então,
existem alguns elementos que eles são próprios para definir o texto com um significado especial, né? Então, os primeiros elementos que nós vamos ver agora vai ser o elemento B, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, né? Eu vou colocar mais um texto aqui com o elemento B, né? E vamos escrever texto em negrito, ok? Então, o que é que esse elemento, qual a característica desse elemento? A característica desse elemento é que ele deixa o texto, todo o conteúdo que estiver aqui entre as suas tags de abertura e fechamento, em negrito, né? Então vamos salvar e vamos carregar aqui, está vendo? Então o texto ele fica em negrito. Eu posso fazer isso, por exemplo, se eu quiser destacar dentro desse meu texto aqui, alguma parte, vamos supor que eu queira pegar, por exemplo, aqui, uma parte aqui, ó. Eu vou colocar esse bloco aqui, daqui até aqui, em negrito, por exemplo. Estou vendo aqui e vou salvar a página. Na hora que eu carregar de novo, olha lá, tá o meu texto e aquela parte onde eu defini aqui, tá? Aqui, pessoal, tá meio confuso porque o meu browser aqui, ele tá automaticamente alterando o conteúdo aqui para o português, né? Então, aí ele estava alterando, mas agora já mudei aqui, então fica mais fácil, tá? Então, esse texto ele fica em negrito, tá? Uma outra forma é utilizando o elemento strong. Desculpa. Strong, ok? Ele também, vou escrever aqui, ó, texto em negrito. Ele também vai fazer a mesma coisa que o B, né? Ele vai mostrar, exibir também o texto em negrito, né? Mas qual a diferença entre um e outro, né? É que a nível de estética do texto vai ser a mesma coisa, tá? Todos dois vão dar um destaque deixando a palavra em negrito. Porém, o strong é utilizado quando você tem algo importante dentro do seu texto. Por quê? Porque os mecanismos de busca, né? Então esses programas de busca, como o Google, geralmente ele utiliza desses elementos, dessas tags específicas, para saber encontrar elementos de destaque, elementos que são importantes. Então, quando você tiver algo que você gostaria de deixar em destaque, que você acha que é relevante no seu texto, interessante que você coloca no strong, para que esses mecanismos, então, saiba que aquilo é um conteúdo importante. Se for simplesmente para dar um destaque no texto, ou você quer deixar a palavra destacada, você pode usar o B, que é de bold, né? Que é o negrito também, e ele já vai formatar. Tudo bem? Bom, outros elementos de formatação aqui é o elemento I, né? E ele vai deixar o texto, então, em itálico. Né? Itálico, ele é aquela letrinha assim, meio tortinha, né? Ó, vamos dar um salvar. Vamos carregar aqui.
Tá vendo? Ele fica meio inclinadinho, né? E nós temos também o elemento EM, né? Que faz também a mesma coisa, tá? Em termos, a mesma coisa em termos de estética do texto, né? A mesma coisa em termos de estética. Vamos salvar aqui, ó. E carregar. Tá vendo? Também fica do mesmo jeito, né? Eu posso utilizar ele no meio do meu texto aqui, né? Por exemplo, vamos supor que eu queira colocar aqui esse texto até aqui, né? Aqui, então se eu salvar aqui, ó, salvar, carregar de novo a minha página, você vai ver que aqui dentro do texto, ó, ele sobreviveu, ó, volta aqui. Então você vê aqui, ó, que ele aparece, it has servers, ó, private. Ele aparece aqui em itálico, tá bom? Ok? Bom, temos também um outro elemento que é small. Esse small, ele é para, deixa eu colocar aqui, para deixar um texto menor, né? Texto menor que o padrão, né? Isso também eu posso estar utilizando aqui dentro do meu texto, né? Então eu posso vir aqui, ó, colocar small. Vou deixar até aqui, por exemplo. Vamos salvar. Se eu for carregar aqui o meu texto, ó, tá vendo que ele fica menorzinho? Se eu for ver aqui no meu texto, aonde eu defini ele, né? Então, defini aqui, ó, composição, olha ele aqui, ó, está sendo tal, já ficou aqui em, deixa eu só voltar para o inglês aqui, né? Então ele já ficou, ó, formatado, ele fica menorzinho do que o texto padrão, tá bom? Bom, nós temos também o mark, né? Que é texto em destaque, ok? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar aquela marca, né? Que nem aquelas canetinhas de destaque. Então, você salva aqui, ó, por exemplo. Vamos verificar como vai ficar. Ó, tá vendo? Ele ficou aquela manchinha, como se eu tivesse passado aquela caneta de destaque aqui em uma parte da palavra, né? Então, vamos ver aqui, vamos fazer isso no nosso texto padrão aqui. Vamos pegar esse texto aqui, vamos colocar aqui, sei lá, vamos colocar aqui, e aqui nós vamos fechar. Vamos salvar aqui. Ó, tá vendo? Então ele vai formatando o texto, colocando então essa marquinha para dar o destaque na palavra, tá bom? Um outro elemento também muito utilizado é o elemento del,
del é para quando você quer dizer que um texto foi apagado, né? Então, texto apagado, estava errado, né? Então vamos supor que, vamos supor, durações, depois eu mexo nisso. Então vamos supor que eu queira dizer que o texto, vamos supor, eu tinha um telefone e aí eu mudei o telefone para outro. Eu quero dizer que um telefone antigo foi apagado, foi excluído. Então eu posso dar esse destaque utilizando então esse elemento, tá? Então ele fica assim com um risco em cima, tá vendo? Dizendo que foi apagado. Então tudo que eu colocar entre essas duas tags aqui do del, o conteúdo que tiver aqui dentro vai ficar riscado, tá bom? E eu tenho também dois elementos aqui muito interessantes, que é o elemento, o sub, né? Sub. Então ele faz o quê? Ele deixa o texto, ele deixa o texto um pouquinho abaixo, meio caractere abaixo do caractere padrão, né? Então a gente usa geralmente ele para fazer, por exemplo, uma fórmula química, né? Então você quer, por exemplo, fazer o H2O, por exemplo, né? Então você vem aqui, ó, você coloca, por exemplo, o H, e aí aquele 2, você quer que apareça lá embaixo, você coloca aqui no meio, por exemplo, H2, ó, né? Então, vamos ver como isso vai ser apresentado? Então vamos salvar Ctrl S e vou carregar aqui. Ó, tá vendo? Ele fica mais ou menos assim, ó. H2, ó, o 2 ele fica um pouquinho, ele fica abaixo do padrão, tá bom? Bom, o outro elemento é o sup, né? Então, o sup ele faz ao contrário, ele vai colocar em cima, né? Então, vamos supor que eu queira escrever uma fórmula, né? Uma fórmula matemática, né? Aí eu vou colocar, por exemplo, 2 ao quadrado, então eu teria aquele 2 lá em cima, né? Então eu colocaria aqui, por exemplo, o sup, né? O quadrado igual a 4, ok? Vamos ver como ficaria isso aqui. Então vamos salvar, Ctrl S, vamos colocar aqui, tá vendo? Ficaria 2 quadrado igual a 4, ok? Bom, meus queridos, aqui a gente vai finalizar então essa aula 3, né? Se vocês gostaram, por favor, deixa o seu joinha lá, né? Dá uma curtida, se inscreva no nosso canal para nos ajudar, tá bom? Compartilhe os nossos vídeos aí na sua rede social e até a próxima aula. Obrigado.